Bem-vindos ao Nana Pod. Eu sou a Nana e aqui eu vou contar histórias de pessoas comuns e fofocas também. Então pega o seu café e vem ouvir. Hoje eu vou dividir com vocês a história da Lídia. Ela que veio do interior da Bahia, literalmente de uma cidadezinha onde Judas perdeu as botas, sem eletricidade, sem água encanada e muito menos saneamento básico. É tão doido imaginar que, assim, do alto do nosso privilégio, imaginar que muitas pessoas vivem assim em pleno século XXI, mundo afora, né? Porque isso não é uma situação só do Brasil. Tem muitos países aí que as pessoas vivem nessas condições. A Lídia vem de uma família extremamente pobre. Pobre do tipo que não tinha nem comida para comer. Ela conta que normalmente ela e a família dela tinham o básico, que ela e os irmãos usavam roupas que ganhavam de doações e que as havaianas eram remendadas até não aguentar mais. Lá pelos 12, 13 anos, a Lídia foi para a cidade grande trabalhar numa casa de uma senhora que morava com o neto. Pela manhã, ela cozinhava, lavava e limpava a casa. De tarde, ela ia para a escola. Mas uma criança de 12, 13 anos, trabalhando igual um adulto, o resultado a gente já sabe, né? Chegar na escola e dormir na hora da aula. Tinha que descansar. Foram meses assim, até ela se mudar para São Paulo, onde a mãe da Lídia morava. E chegando em São Paulo, ela conseguiu arrumar o primeiro emprego, como ambulante. Ela me contou que ela ganhava por volta de R$ 30 por semana. Esse era o valor que a dona do camelô pagava para ela. No e-mail que ela me mandou, ela escreveu assim, abre aspas, sim, parece mentira, eu sei, fecha aspas. Ela está se referindo ao fato de que realmente é difícil de acreditar que uma pessoa trabalha e recebe por esse trabalho R$ 30 apenas por semana. E eu imagino que o trabalho não era nada fácil, né? Porque camelô a gente sabe que é um trabalho extremamente difícil. Logo de início, o relacionamento entre a Lídia e a mãe foi mudando. A mãe da Lídia sempre brigava por tudo e não dava nenhum apoio para que ela fosse para a escola, para que ela estudasse. Aliás, ela nunca nem foi na escola para assinar a matrícula. A Lídia tinha que ficar procurando vizinhos ou amigos maiores de idade para fazer isso para ela. Em São Paulo, a Lídia sempre trabalhou. Ela fez o dinheiro dela com muito esforço e com esse dinheiro, ela mesma novinha, lá para os 15, 16 anos, comprava as coisinhas que ela precisava, porque a mãe se negava a fazer ou comprar qualquer coisa com o dinheiro dela para a Lídia. A Lídia lembra com muito orgulho, como se fosse ontem, que com 15 anos de idade ela comprou seu primeiro celular, juntando os R$ 30, que depois viraram R$ 60, a mulher passou a pagar 60 para ela ao invés de 30, e ela comprou um Nokia, daqueles tipo tijolão, sabe? Eu tive um Nokia 3310, eu acredito que esse aí que a Lídia teve era o 3320, que era o meu sonho de consumo na época. Era um tijolão que se você tacasse na cabeça da pessoa, era morte na certa. Brincadeiras à parte, a Lídia nunca teve apoio familiar. Ela, como muitas pessoas, não soube o que é ter um pai ou até mesmo uma mãe apoiando, motivando ela a ir atrás dos próprios sonhos. E isso, na minha opinião, é até mais importante do que você ter dinheiro e conforto. Porque você pode estar na merda, mas se você tiver pessoas ali que te apoiam, você tem muito gás para ir longe. Já quando você não tem nenhum apoio, quando você é sozinho, tudo é extremamente mais difícil. A Lídia me falou, inclusive, que quando ela era criança, ela ficava assim pulando de galho em galho, sabe? De casa de parente para casa de parente, de casa de amigo para casa de amigo. Os pais nunca foram presentes. Lá para os 16, 17 anos, ela arrumou um namoradinho, assim, um cremosinho, né? Só que ela falou que esse cara era um grosso. E no auge da carência, ela não percebia esse fato. E aí que mora um grande perigo, né? Porque uma moça do interior que nunca teve uma mãe presente, um pai presente, ou até mesmo um familiar, podia ser um irmão próximo, alguém, né, que demonstrasse para ela o que é carinho, que é uma relação saudável, que comparação que ela vai ter? Como é que ela vai saber diferenciar o que é uma pessoa que ama ela de verdade, que se preocupa com ela, se ela nunca viveu isso? Nem com a família dela, que é o primeiro contato que a gente tem com o mundo, são os nossos pais, nossos irmãos, nossos primos. Ela nunca teve ninguém. Nesse meio tempo, ela começou a conversar com um rapaz. E conversa vai, conversa vem, o cara levou ela para um motel desses que não precisa de documento, sabe? Lembrem que a Lídia não tinha ainda 18 anos. Ela devia estar completando aí seus 18. Mas peraí, e o namorado lá, o grosso? O ogro? Ela me contou que essa experiência do motel foi péssima. O rapaz, inclusive, tinha uma ferramenta tão torta, tal qual um pé de cabra, sabe? Penada assim pra direita. Mas era tão torto o negócio que ela não sabia nem como é que ia manusear aquilo. Só que o rapaz era muito carinhoso. Então, digamos assim que a Lídia fez uma vista grossa para a ferramenta do cara. No dia seguinte, ela foi se encontrar com o então namoradinho. Ah, o grosso então, né? Tu meteu aí um adorno de cabeça do rapaz. Tô vendo. Bonita você, hein, Lídia? Nesse encontro, ela resolveu terminar com ele. Pelo menos isso, né?
tu tinha consciência de que aquele relacionamento não era pra você, até porque você já estava envolvida aí com o carinhoso do pé de cabra. Mas a Lídia descobriu que o rapaz do pé de cabra era casado, ou seja, uma tragédia, né? Mas o pior aconteceu. Ela engravidou desse rapaz da ferramenta torta. Mas tu engravidou naquela bimbada ali no hotel uma vez só? E claro que ela achava que não podia ter essa criança, porque além do pai ser casado e ter outra família, ela sabia que ele nunca ia assumir essa criança. Então, meus amigos, o que que a Lídia fez? Ela foi atrás do ex, lembra o grosso lá? E mentiu pra ele. Falou que o bebê era dele e, pra surpresa de absolutamente ninguém, ele falou que não queria ter filhos e que sempre deixou claro pra ela. Após muita conversa, ele convenceu a Lídia a comprar um remédio abortivo. Isso a Lídia com 17 anos. Muito mal, ela tinha onde dormir, ganhava muito pouco no trabalho, né? E após tomar essa medicação, aí eu vou abrir um parênteses aqui, eu fui pesquisar, né, sobre esses remédios abortivos. E eu vi muitos relatos parecidos com o que a Lídia me contou do que ela viveu. A pessoa sente muita cólica, como se fosse uma dor de barriga imensa, e o sangramento é bem amedrontador. Ela me disse, inclusive, que ela passou tão mal que ela nem lembra quem foi que chamou a ambulância, mas que do nada ela meio que apareceu no hospital sozinha. Ela conta que ela ficou nesse hospital por volta de uns 4 dias, e aí ela teve o processo do aborto. As enfermeiras foram extremamente rudes com a Lídia quando ela contou que tinha tomado essa medicação, mas lembrando que ela só tinha 17 anos, tá? Ela não tinha pra onde ir. Ela não tinha trabalho direito, porque né, nem o salário mínimo ela ganhava na época. Ou seja, ela não tinha condição nenhuma de ter uma criança. Hoje, ela fala que ela sempre pede perdão a Deus, porque sabe que não deveria ter feito aquilo. Aqui eu vou ter que dar o meu pitaco, porque eu não vou aguentar ver isso sem comentar. Eu sei que muita gente não concorda comigo, e tá tudo bem. Talvez quem já me assiste no Instagram, quem me acompanha há um tempo, sabe a minha visão, apesar de eu nunca ter falado abertamente sobre isso. Eu sou totalmente a favor do aborto, especialmente em casos assim, porque no fim, na grande maioria das vezes, nós mulheres que arcamos com todo o peso da maternidade e da criação dos filhos até a maioridade. Colocar um filho no mundo sem ter condições para isso, será que é a melhor opção? Aí as pessoas que são contra vão falar assim, mas não era melhor fechar as pernas? Não era melhor colocar o filho para adoção? Sempre tem um que usa esses argumentos, né? Mas o problema é muito mais profundo do que isso. Olha aí o caso da Lídia, 17 anos, praticamente sozinha no mundo, sem apoio, trabalhando desde que era pequenininha. Eu acredito que cada pessoa tem que ter o direito de decidir sobre o próprio corpo. Forçar uma gestação indesejada é uma forma de violência que fere a nossa liberdade e a dignidade humana. Além disso, a criminalização não impede que os abortos aconteçam. Ela apenas obriga a gente a recorrer a procedimentos clandestinos, inseguros, como esse aí que a Lídia recorreu. E muitas vezes eles são letais. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês. Estima-se que entre 500 mil e 1 milhão de abortos acontecem por ano aqui no Brasil. Em sua grande maioria, esses abortos são clandestinos. Mais de 200 mulheres morrem por ano em decorrência desses abortos. E se você é uma daquelas pessoas que acha que legalizar o aborto vai aumentar as taxas do mesmo, eu também tenho um dado interessante. Eu vou pegar um país como a Noruega, tá? Que, por exemplo, descriminalizou o aborto lá em 1978. Eles somavam 100 mil abortos por ano em todo o país antes da lei ser colocada em prática. De 1978 até 2022, anualmente esse número caiu para 71 mil abortos. Eles tiveram uma diminuição de 28%. Ninguém aqui é um floquinho de neve. Eu entendo que essa questão do aborto não deve vir sozinha. É preciso também serem feitas políticas públicas, iniciativas para a prevenção da gravidez indesejada e também acesso aos contraceptivos modernos. Só para lembrar, agora a gente tem acesso ao Implanon, que é um contraceptivo hormonal. Agora a gente tem gratuito no SUS. Vocês têm ideia do avanço que está sendo isso? Esse Implanon na rede privada custa muito mais do que R$ 2.000. Eu já procurei para colocar em mim e desisti por causa do preço. Então você imagina uma pessoa de comunidade que muitas das vezes nem sabe que isso existe. Agora eu posso ir ali no postinho e agendar para colocar o meu contraceptivo se eu quiser, sem custo nenhum. Aí, meu filho, você sendo de direita, de esquerda, você tem que comemorar isso sim, tá? E deixar de lado esse clubismo, porque isso beneficia todo mundo. Agora, voltando para a Lídia, já com 18 anos, ela arranjou o primeiro trabalho formal em um restaurante. Desses aí de prato feito, sabe? Um ponto importante que eu esqueci de mencionar é que quando a Lídia fez 18 anos, ela teve que sair da casa em que ela morava com a mãe, porque a mãe colocou ela para fora, e por isso ela saiu do emprego de camelô e foi trabalhar nesse restaurante que pagava o salário mínimo. E com esse valor, ela conseguiria pagar um aluguel para poder morar sozinha. E devido à necessidade de trabalhar para pagar o aluguel, ela teve que abandonar os estudos.
Aí ela foi fazendo amizades e logo arrumou outro trabalho em uma padaria que pagava um pouco mais do que esse do restaurante e o horário também era melhor, então ela ia conseguir voltar a estudar. E isso é verdade, né? Eu não sei vocês, mas na minha vida inteira foi assim. Eu ficava muito tempo para procurar um emprego e para arranjar um emprego legal. Assim que eu arranjava esse emprego legal, logo em seguida apareceu outro, aparecia o demônio me tentando, falando sai disso aí, vem para cá. Às vezes eu saía, me dava bem, às vezes eu saía, me dava mal e às vezes eu não saía e ficava arrependida. Muito que bem, Lídia sempre preocupada em melhorar o conhecimento, aumentar, nunca deixar os estudos de lado, ela se matriculou no EJA, que é o supletivo noturno para adultos. Também se matriculou na academia, porque vocês sabem que a gente não pode malhar só o cérebro, a gente tem que malhar o corpo também, tem que ser uma coisa conjunta. Nessa academia, a Lídia conheceu um rapaz lindo, dos olhos azuis, maravilhosos. Mulher, pelo amor de Deus, se aquieta, sossego facho. Se mal saiu aí de um relacionamento meio bola murcha, né? Já quer outro. Só que nem tudo são flores, não é mesmo? Eu tô sabendo. Aliás, nesse podcast aqui, tudo que não é são flores, né? Pode ser tudo, menos flores. Esse rapaz, ele tinha um rolo com a ex-namorada e tinha um filho também, né? Resultado desse rolo aí. E a Lídia, a essa altura, estava correndo de dor de cabeça. Então, o que ela fez? Ela resolveu não levar esse relacionamento adiante. Fez muito bem. Esse negócio de homem enrolado com ex, meu filho, não dá certo não, que anda para trás é caranguejo. Logo em seguida, ela começou a fazer aulas de boxe nessa mesma academia. Aí já você vai me dizer, agora que você conheceu outro, Lídia, outro pretendente? Tu era danada mesmo, hein, mulher? Daqui a pouco tu vai me convencer a ir pro crossfit do meu namorado, que agora eu tô com medo. Tá fácil demais pra galera conhecer gente na academia, né? Eu não sei o que vocês fazem, porque se eu vou pra academia, parece até que eu vim de uma viagem de 3 dias, sabe? Tipo assim, Rio de Janeiro, Ceará. É descabelada, leg marcando a pepeca. Eu não posso nem passar maquiagem, porque se eu passar, eu viro um panda. Se eu não passar, a rosácea ataca. Eu levanto um peso, já parece que eu sou aquele raiva do Divertidamente. Igualzinho. Só um doido mesmo pra interagir comigo. No máximo, o máximo que acontece comigo numa academia é alguém me oferecer uma água, porque parece que eu tô passando mal. E nessas aulas de boxe, ela sempre fazia dupla com algum rapaz. Um certo dia, me aparece um baixinho nessa academia, cabeludinho, que usava boné, tudo que a Lídia odiava. Odiava, mas tu notou o baixinho cabeludo, né? Mas mesmo ela não gostando dessas características, né, que ela falou aí, que o cara era baixinho, usava boné, era cabeludo, ela estava muito carente. E estava tentando achar um amor verdadeiro. Então ela foi lá e investiu no baixinho cabeludo. Primeiro, ele deixou ela em casa, ó, a Lídia atacando na academia. Depois, ia buscar ela no trabalho. As interações foram aumentando. Mas uma coisa que ele nunca fez foi apresentar a Lídia para a família dele. Ah, minha filha, aí tem coisa. Porque, né, quando o homem começa esse negócio de não querer apresentar para a família, tem B.O. Um belo dia, ele saiu com os amigos e não deu notícia. E a Lídia foi bater lá na casa dele, porque ela não é boba nem nada, tá me fazendo de otária. Chegou lá, ela já deu de cara com a mãe dele. E perguntou, cadê o fulano? E a mãe responde assim, tá ali, ó, deitado, bêbado, completamente. A Lídia foi lá ver, pra confirmar, né, se o Alecrim tava mesmo ou se a mãe tava dando um perdido pra ele. E não é que ele tava morto lá, bêbado, jogado no sofá. A Lídia tacou um copo de água na cara dele e foi embora, pé da vida, né? O Alecrim vai, sai correndo atrás dela, pede 1000 desculpas, fala que não vai mais acontecer. Mas pelo menos, amiga, ele só tinha você, né? Porque eu achei, quando você falou que chegou na casa dele, já pensei logo, ah, pronto, tava com a outra, né? Tava no sofá dormindo com a outra, bêbado, os dois. Mas ele só não queria mesmo te apresentar para a família dele, né? Voltando aqui para a área profissional da Lídia, ela parou de trabalhar nessa padaria porque ela recebeu um convite para trabalhar como babá. Só que era para morar na casa das pessoas. Lá na Irlanda a gente chama isso de au pair live-in, que é quando a pessoa mora com a família. E como a Lídia estava ganhando muito pouco, né? Era bem difícil pagar aluguel, comer e tudo. Quando você vai somar, minha filha, não sobrava nada para Lídia. Isso seria unir o útil ao agradável, que ela ia ter um lugar para morar e ia ter um salário também trabalhando como babá. Só que logo que ela começou a trabalhar, ela percebeu que não era bem aquilo que ela foi contratada para fazer. Ela foi contratada para ser babá e a família estava extorquindo ela, fazendo ela fazer tudo dentro de casa como se fosse uma empregada. Aliás, deixa eu até comentar, dificilmente você consegue achar uma família que entende que quando você vai ser au pair, no caso babá, você vai ser babá das crianças, não do marido, do cachorro, da dona da casa. Você vai trabalhar para as crianças, fazendo uma comidinha para as crianças, levando na escola, cuidando, né, brincando. Mas tem gente que acha que é tipo um outro nome para empregada. Bota a pessoa para lavar banheiro, para limpar a cozinha, para passar a roupa do marido. Aí é sacanagem. A Lídia e o tal baixinho de boné e cabeludo estavam namorando firme. Eles se viam todos os finais de semana. Só que o trabalho com essa família não estava dando certo. E ela arrumou
outra família para trabalhar. Só que essa família morava no Rio de Janeiro. Lembrem que a Lídia está em São Paulo, capital, nesse momento. E o combinado é que ela iria para o Rio de Janeiro morar com essa família e uma vez ao mês ela vinha para São Paulo para ver o cremoso. Olha, pela minha experiência, namoro à distância é bem complicado, né? Vamos ver onde é que isso aí vai dar. A Lídia, cheia de amor pelo rapaz, vamos chamar de Pedro, né? Eu não nomeei ele ainda, agora que eu me toquei. Ela não quis ficar no trabalho. Ela aguentou apenas 3 meses morando na Lagoa. Na Lagoa? Mulher, Lagoa é um bairro nobre no Rio de Janeiro. Nobre. Você estava trabalhando na capital, assim, carioca. Então, a família devia ser rica, né? Então, após esses 3 meses, ela voltou para São Paulo, achou outra família, terminou a escola, pelo menos isso, né? Já é um ponto positivo, você não desistiu dos estudos. Mas, menina, tô até agora pensando que você largou uma família na Lagoa. Tu podia ser, nesse momento, o personagem principal de uma história do Manuel Carlos. E aí, ela começou a fazer enfermagem lá em São Paulo. E ela conta que foi morar com o Pedro por insistência dela. Já não começou bem isso daí, né? Como assim, insistência dela? Pedro não queria? Pedro queria ser bicho solto? No meio disso, lá em 2013, ela conheceu uma menina que estava fazendo um curso de primeiros socorros para ir para Dublin como au pair. No e-mail que a Lígia me mandou, ela fala, inclusive, que já tinha passado a idade, que não tinha mais idade para ser au pair lá fora. Aí eu fiquei pensando, a gente tem idade para ser au pair? Que eu conheço gente de tudo que é idade, assim, gente de 30 anos, de 40, de 20, não acho que isso seja o caso. Acho que foi mais uma insegurança ali que bateu em você, né? Mas aquilo de sair do Brasil, poder tentar uma vida melhor, deixar de se humilhar para esse povo rico, porque assim, ser empregada doméstica no Brasil pode ser uma experiência extremamente humilhante, né? Tem pessoas que veem essa profissão com olhos muito pequenos, assim, acho que é uma coisa menos do que as outras profissões, né? São os velhos preconceitos que muita gente carrega sobre o chamado subemprego. E essa ideia, então, de melhorar de vida em outro país, né, de sair do Brasil, começou a crescer na cabeça da Lídia. E ela foi mudando de trabalho sempre que dava. Aqui e ali ela ia arrumando uma coisa melhor. E sempre perguntando para as pessoas, cada vez que ela ia nesses clubes chiques em São Paulo, se ninguém estava procurando uma babá para viajar para fora. Ah, minha filha, mas aí você estava certíssima. Eu também, se fosse babá, ia querer ser babá de uma Virgínia da vida, de uma Juju Normose, entendeu? Uma cebosa dessa aí, porque, imagina? Nossa, meu sonho, já pensou? Ah, mas é que você tem que cuidar de choro de criança. Ah, deixa eu cuidar de choro de criança lá em Paris, é muito melhor do que cuidar aqui da Japuíba, entendeu? Pode fazer meu passaporte aí, meu amor, pra onde que a gente vai pra Roma amanhã? Vamos, faz as bolsas, pega as crianças tudo aí, bota na mochila, vambora. Mas essas interações, sempre que ela perguntava, nunca dava em nada, nunca ninguém sabia de nada, nenhuma oportunidade. E numa dessas conversas, ela descobriu sobre o tal intercâmbio, que ela não fazia ideia que existia, ela nunca ouviu falar em intercâmbio. Depois disso, ela foi estudando essa ideia. Em seguida, se matriculou no curso de inglês, porque ela não queria chegar lá no exterior, que ela nem sabia para onde que ela ia, mas ela sabia que ela queria para um país de língua inglesa. Ela não queria sair com o inglês zero, né? Ela queria chegar lá pelo menos um pouquinho de inglês, o básico, tá certinha. Só que toda vez que ela conversava com o Pedro sobre esses sonhos, que ela falava inclusive de estudar inglês, de aprender inglês, de se matricular em cursos para melhorar os idiomas dela, não só o inglês, era sempre uma briga, tá? Ele achava uma perda de tempo, ele não gostava, ele não queria nem conversar. A opinião dele era que ela não devia perder tempo com isso. Inclusive, teve uma vez que ela se matriculou escondida, porque ele estava sempre falando que ela só gastava dinheiro com besteiras. Ah, gente, ó, absolutamente nada que melhore a nossa vida de alguma forma é besteira, tá? Ainda mais o idioma, a gente sempre vai poder usar. Nem que seja só pelo prazer, entendeu? De se saber uma outra língua, de poder assistir um filme sem legenda, de poder, de repente, viajar para um lugar e não precisar de tradução, né? De um intérprete. Eu acho que vale muito a pena saber idiomas, sim. E por muitos anos, a Lídia viveu esse relacionamento xoxo, essa coisa morna, né? Que ela viveu basicamente os sonhos dele e não os dela. Os dela ficaram ali engavetados e estava tudo muito bem pro Pedro, né? Lá por volta de 2017, a Lídia conheceu uma babá. E essa babá tinha uma amiga que estava fazendo intercâmbio na Irlanda. Pronto, ela conectou as duas. O nome dessa moça era Cláudia. E a Lídia foi lá perguntar para Cláudia sobre clima, sobre como que ia morar lá. Essas coisas que a gente tem curiosidade de saber antes de viver no local, né? Aí, menina, isso reacendeu aquela vontade da Lídia de morar fora, principalmente na Irlanda. Nisso ela começou a ver
tudo que a internet tinha a oferecer sobre morar na ilha. Ela também ficava vendo muitos vídeos do Mário. Beijo pro Mário. O Mário na Europa, gente, calma, não é aquele do armário não, tá? Ele é um querido, Marião. Faz tempo, inclusive, que eu não falo com ele, eu espero que ele esteja bem. E ela também assistia muitos vídeos do canal do Pobre da Irlanda. Pra quem não conhece, Pobre da Irlanda é o Lucas, outro queridíssimo blogueiro acessível, um beijo pra ele também. A louca, né? Sentindo a Xuxa aqui. E ela consumia tudo. Naquela época, inclusive, era um prato cheio pra quem tava aqui no Brasil e queria aprender mais sobre a Irlanda, porque tinham vários canais incríveis pra gente ter essa percepção de como é morar lá. Tinha o 2 na Irlanda, o Dublin com a gente, Casinha na Irlanda ainda mostra, né? Ela ainda tá ativa. Aquele da Indy do Rafa, o Você Vai Embora, o How Much Dublin, que mostrava os valores das coisas, pra gente ter uma noção de comparação também, né? Tipo, quanto que custa coisas que a gente normalmente usa aqui. Já que estamos aí desse tema de blogueiros, eu vou pedir uma licença aqui da história da Lídia, porque eu quero comentar uma coisa que, inclusive, será tema de um dos meus podcasts aí no futuro, que são blogueiros que mostram uma realidade que eles vivem, mas querem te empurrar a goela abaixo, que a sua vai ser assim. Essas pessoas que eu citei aqui não fazem isso, só que existe sim um nicho que está crescendo bastante, principalmente de mulheres fazendo isso, e é uma coisa que eu critico sempre. Eu não posso falar para você que eu ganho a vida como cleaner, e aí em seguida eu começo a postar story em Dubai, em Bangkok, entendeu? Com as minhas bolsinhas Chanel, Gucci, porque a gente que já morou fora sabe que essa pessoa não é só cleaner. Não se deixe enganar por isso. Vou fazer um podcast sobre isso no futuro. Estou pensando aí como que vai ser, porque eu não quero ofender ninguém. Eu não tenho nada contra quem faz coisas que são meio que julgadas pela sociedade para viver. Eu não tenho nada contra isso. Cada um faz o que quer da vida. O que me, é a pessoa que fala que é cleaner, mas a gente sabe que não é. E quer enganar as pessoas dizendo que é assim que você vai ter vida boa na Europa. Não é, meu amor. Você vai ter que limpar muito mais do que um chão para ganhar uma bolsa da Gucci, para comprar uma Chanel, tá bom? Não é assim que funciona. Inclusive, eu queria deixar uma recomendação aqui de blogueira. Uma blogueira que é gente como a gente, que se chama Larissa Salvador, tá? Se você entrar no perfil dela, vai estar lá. Irlanda Verdadeira. Dicas para economizar e para gastar também. Por que eu tô falando da Larissa? Quando você entra no perfil dela, primeiro que ela já é uma pessoa real, como nós, né? Uma pessoa que não é padrão, que não se preocupa em ser padrão e que tá vivendo a vida dela muito bem. Ela mostra o dia a dia dela, o trabalho dela, as lojas, os valores, as promoções, e é uma pessoa super divertida. Eu acho que a gente tem que valorizar pessoas assim, sabe? Que estão lá vivendo a vida delas, não quer enganar vocês, não quer vender nada que ela não use, não quer fazer publis que ela não frequenta. Aliás, eu nem vejo, sinceramente, eu não sei porquê que a Larissa não tá aí fazendo publi ou parceria. É o tipo de pessoa que entra na sala assim, parece que ilumina, sabe? Mas enfim, já fiz aqui o meu merchan pra Lari, que eu gosto muito, é uma pessoa que eu admiro bastante, porque ela não tá nem aí, meu amor, pra sua opinião. Tá lá fazendo os videozinhos dela comédia sem se preocupar com ninguém. E principalmente, sem mentir e dizer que ela vive numa Irlanda que não existe, né? Como muitos por aí. Mas voltando pra Lídia, ela ficou conversando com a Cláudia por vários meses, até decidir meter a cara e ir para a Irlanda. Mas ela não tinha todo o dinheiro para comprovar, porque na imigração eles pedem que você comprove o valor X para você poder tirar o visto de estudante, né? Quando você chega lá, opa, mostra aí teus euros, cadê? Para tu ficar aqui, para certificar que você não vai passar nenhuma necessidade até se estabilizar. Quem já assistiu outros episódios aqui desse Nada Pode vai poder confirmar. Eu acredito de verdade que existem anjos da guarda espalhados nesse mundo. Tem muito filho da puta? Ah, mas tem demais. Mas também tem anjo da guarda. No caso da Lídia, eu posso provar que foi a Cláudia. Olha o que a Cláudia fez para ajudar a Lídia, que até então nem amiga dela não era. Ela virou para a Lídia e falou assim: ó, gata, eu também estou indo para Dublin, estou voltando para Dublin, você vem comigo, compra uma passagem no mesmo voo e quando chegar lá na imigração, na hora que você precisar comprovar esses euros, eu te empresto. A gente, finge que é seu. Me fala se isso não é coisa de anjo da guarda. Minha filha Lídia não esperou nem Cláudia acabar de contar o plano. Na mesma hora ela já foi pra internet, comprou a passagem dela, que não ficou barata, 7 mil reais mais ou menos, né? Porque imagina você comprar um voo assim em cima da hora, só pra ir no mesmo voo da menina, parcelou o curso também, perder de vista lá no cartão do boy, porque o boy, o Pedro, estava devendo a Lídia. Então ela falou assim, quer saber? Você vai me pagar agora. Pegou o cartão do dito cujo e parcelou o curso a perder de vista, e no dia 22/9 de 2018 estava Lídia embarcando para a Irlanda. Ela saiu do Brasil literalmente cheia de determinação, de conquistar um futuro melhor.
Eu, quando estava escrevendo esse script, ia falar que o pobre não tem um minuto de paz. Por quê? A Lídia, assim que pisou seus pezinhos em solo europeu, descobriu que o próximo voo, que ela fez uma escala na Alemanha, então o próximo voo para a Irlanda tinha sido cancelado. Mas eu não vou falar isso não, sabe por quê? Lídia nunca tinha pisado em um hotel chique, estilo 5 estrelas aqui do Brasil. Porém, por causa do voo cancelado, ela teve a oportunidade de ir num desses hotéis aí chiquérrimos. Ela e a Cláudia dormiram nesse hotel esperando o próximo voo, que seria no dia seguinte. Então vamos começar a olhar as coisas, assim, vamos olhar para o copo meio cheio ao invés de meio vazio? Seguem-se mais problemas, né? Ela chegou no aeroporto no outro dia e ela ficou uns 20 minutos na fila do raio-x porque a mulher encrencou com um montante de dinheiro que ela estava levando para comprovar na imigração lá da Irlanda, no caso, o dinheiro dela e da Cláudia, né? Mas depois de 20 minutos da mulher perguntando coisas para Lídia e a coitada como, né? Sem entender nada, respondendo só sim ou não, sem nem saber se estava certo, a mulher desistiu. E a Lídia passou. A Lídia ficou só assim, ó. Passei, gente! Entrei nessa merda! No outro dia, ela conseguiu chegar na Irlanda, finalmente. Passou pela imigração, foi tudo de boa. Só que a Lídia ficou sem bateria e por isso ela se perdeu. Ela não conseguia chegar na casa, na acomodação que ela tinha que ir. Sem esperança, ela começou a simplesmente chorar na rua. Um senhorzinho irlandês viu aquela cena e tentou ajudar, né? Porque, coitado, se compadeceu com a imigrante lá abandonada e chorando no meio da rua. A Lídia é que nem eu. E o gesto fofo do senhor, coitado, fez ela chorar mais ainda. Eu sou assim, se eu estiver chorando, você vier pra cima de mim, mandando eu ficar calma, perguntando o que tem, eu vou chorar muito mais. Depois de chorar todas as pitangas lá pro senhorzinho, ela foi até um Tesco e saiu perguntando pra todo mundo se alguém ali era brasileiro, porque ela ficou tão desesperada de, imagina, escurecer e você não conseguir chegar em casa. Mas, enfim, ajudaram a Lídia, ela conseguiu chegar em casa, se estabelecer. Passado esse sufoco inicial, já em outubro desse mesmo ano, ela conseguiu o primeiro emprego como cleaner em um escritório. E nesse emprego ela ficou 3 anos. Olha, Lídia, parabéns. Foi o primeiro emprego que tu aguentou aí por bastante tempo, viu? Eu tô aqui me perguntando o que aconteceu com o Pedro, que vocês repararam que sumiu da história. Aí eu fui atrás da Lídia, que eu falei, Lídia, acho que ficou a ponta solta aqui. Vamos explicar o que aconteceu. Você largou ele, você deu um pé na mudadeira, você foi com ele, o que foi, né? E aí ela me falou que ela ficou cozinhando o Pedro. Ela nem terminou com ele, mas também não quis aí manter o namoro à distância. Ela falou assim, ó, vamos lá, eu vou para lá, a gente vê o que vai ser depois que eu estiver lá. E depois que a Lídia se estabilizou na Irlanda, ela voltou a falar com ele, os laços reacenderam, né? E ele foi visitá-la na Irlanda. Fizeram planos, inclusive, para que ele fosse fazer intercâmbio junto com ela. A gente já tá cansado de ver esse disco arraiado aí, né? Mas vamos ver o que vai dar. De repente, essa é uma história com um final feliz. E por 6 meses eles planejaram esse intercâmbio. E após esses 6 meses, o Pedro realmente foi fazer intercâmbio na Irlanda com a Lídia. O primeiro lugar que eles moraram juntos, eles dividiam com uma cabeçada de gente. Só tinha um banheiro. Era aquele caos, né? Como esse lugar era muito ruim, era muita gente morando, né, no mesmo apartamento, eles decidiram mudar para um outro lugar. E essa mudança eles tiveram que fazer de ônibus, né, para poder economizar. Eu, Nana, fazia as minhas mudanças a pé, tá? Muita gente já deve ter me visto andando por aí com um travesseiro, uma cadeira de computador. A humilhação europeia a gente nunca esquece. Nesse momento aí, o Pedro começou a colocar as garrinhas de fora, sabe? Começou a tratar a Lídia mal, falando que não sabia porque que ela tinha tanta tralha, que ela devia jogar metade das coisas dela fora. Calada ela tava, calada ela ficou. Meu namorado tem uma expressão que é assim, ó, é melhor eu ser feliz do que ter razão. No caso aí da Lídia, essa expressão ela não caiu muito como uma luva não, né? Porque eu acho que de tudo que ela estava sentindo, felicidade não era uma das coisas. Eles, enfim, se mudaram para essa casa, que por sinal era uma casa muito boa, só com 4 pessoas morando e um doguinho, e a Lídia sempre trabalhando que nem uma camela. Eis que o ser humano vira para ela e fala, eu acho que você tem que fazer mais horas aí na empresa que você está trabalhando, porque a gente está precisando de dinheiro, né? Oi? Como é que é? A Lídia já estava no auge do cansaço e ele estava querendo que a mulher trabalhasse mais. Novamente, a Lídia ficou como? Caladinha. Ela foi levando. O sexo já não existia mais naquele relacionamento. O amor, muito menos. Em novembro de 2019, a Lídia decidiu dar um basta nesse romance, que já não era mais romance há muito tempo, né? Aí vocês já sabem.
O Pedro se revoltou, parou de comer, queria se matar. E a Lídia teve que ligar para a família dele para falar o que estava acontecendo. Até para o médico dele, o terapeuta, ela ligou. Em janeiro de 2020, a Lídia virou para o Pedro e falou assim: ó, meu querido, estou indo viajar, tá? Porque o meu aniversário está chegando e eu quero que você avise aí para todo mundo que a gente não é mais um casal. Quando a Lídia voltou de viagem, ela realmente ficou sabendo que ele contou para as pessoas que eles não estavam mais juntos, mas ela percebeu dele uma falta de vontade, assim, de sair, né, de procurar casa. Não é todo mundo que tem essa coragem de fazer sozinho, tem gente que gosta de sentar assim, botar as patinhas para cima e esperar que tudo caia no colo. A Lídia não é dessas. Então ela, mais do que depressa, procurou lugares, qualquer lugar, qualquer vaga que tivesse ali disponível no momento para que ela saísse de casa. Então Lídia aguardou até que Pedro fosse trabalhar e nesse momento que ele foi para o trabalho, ela pegou as coisas dela, meteu tudo em saco plástico de lixo, minha filha, é aqui, e ela foi para a liberdade dela. Obviamente que Pedro ligou para a Lídia, assim que ele ficou sabendo, né? Deve ter chegado em casa, achou tudo vazio, cadê as roupas da minha mulher? Não teve outra, né? Deve ter chorado todas as amarguras naquele telefone para essa mulher. Depois desse episódio, eles ainda se viram algumas vezes, porque, para piorar, eles trabalhavam no mesmo local, né? Mas logo, a Lídia descobriu que ele tinha viajado com uma ficante já em fevereiro, ou seja, olha só, hein, o aniversário da Lídia era em janeiro, ela viajou para poder comemorar e quando ela voltou, ele já estava com outra. Eis que a pandemia bateu com força, a gente está falando ali início de 2020, né, fevereiro, março, quando tudo começou, todos os locais fecharam, não tinha restaurante, não tinha barzinho, não tinha nada. E nesse momento, logo que a Lídia ficou solteira, coitada. Mas isso não impediu que a Lídia entrasse aí no Tinder, no Badoo, no OkCupid, no Bumble, tem mais? Não sei, gente, eu não fui muito pegadora desse negócio não, usei um ou outro e olhe lá. Então assim, ela não podia ir para dates oficiais, assim, em restaurante, em café, não tinha como isso acontecer, era um tal do pessoal andar para cima e para baixo em parque, né, porque não podia, não tinha para onde ir, vai para parque. Ela falou para mim no e-mail que ela sabe que isso foi errado, que ela não deveria ter feito, mas que foi num desses walking dates que ela conheceu o atual marido dela, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Eu só estou ouvindo a história e repassando para vocês. A gente sabe que o período da pandemia foi um período muito obscuro. Muita gente ficou preso aí em casa. Meu pai e minha mãe mesmo, a gente praticamente trancou aqui em casa, né? Toda vez que voltava do mercado era limpar os negócios com álcool, morrer de medo, era álcool em gel para cima, para baixo. Nem todo mundo teve essa preocupação, gente. Não tem, infelizmente, a gente não consegue mandar em todo mundo, né? Mas tá aí, pelo menos a Lídia conseguiu encontrar uma pessoa legal, uma pessoa bacana e que hoje em dia é o atual marido dela e que eles têm uma filhinha, que é o amor da vida deles, que é a Olivia. Depois de toda essa história aí que eu contei, eu fico muito feliz em saber que a Lídia ainda trata essas questões do passado dela com terapia e psiquiatria, né? Porque isso é só um resumo do resumo do resumo, segundo ela. Mas hoje ela olha para tudo que passou e agradece a ela mesma pela coragem e pela braveza que ela teve de sair da zona de conforto. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, que conforto, meu amor? Conforto que você teve, gata, que sua vida nunca foi fácil, não tinha conforto nenhum. E ela termina o e-mail falando assim, abre aspas, Nana, desculpa as faltas de vírgula e pontos, etc. Isso é um resumo do resumo do resumo. E muito obrigada por abrir espaço para compartilhar um pouco da minha história, que teve tudo para dar errado, mas que deu certo. Um beijo, Lídia. A gente é que agradece, não é mesmo, meninas e meninos, que eu sei que tem meninos que me assistem aqui também. Mesmo que a gente não conheça a Lídia pessoalmente, eu sei quem ela é, inclusive já foi minha aluna, uma pessoa ímpar, muito alta astral, que está sempre com um sorrisão no rosto, então eu acredito que a Lídia prova para mim, não só com essa história, né, de que mesmo você tendo um passado muito triste, muito sofrido, você tem condições de ser uma pessoa feliz. Não deve ter sido nada fácil, mas hoje aí, ó, valeu a pena. E você, tem uma história interessante para me contar? Manda um e-mail para nasmte@gmail.com.